Atos 2, versículo 1. Vou ler apenas 4 versículos. Hoje a igreja celebra o dia de Pentecostes. Amém? O dia em que o Espírito do Senhor se derramou. O dia em que a promessa feita pelo profeta Joel, que derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne, foi cumprida. Dia em que muitos consideram o dia de nascimento da igreja. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como o quê? Como de fogo. E pousou sobre cada um deles. Alguns ficaram cheios do Espírito. Para ver se você está ligado. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia tão especial. Esse domingo que já é teu, reservado para ti, é o domingo em que a tua igreja celebra Pentecostes, Senhor amado. Que nesse dia tu possa nos inspirar. Que esse lugar possa te honrar. E que muitos hoje aqui possam viver a experiência do batismo. A experiência de serem cheios do teu Espírito, cheios da tua presença. Vem, Senhor, e dirige esse restante de culto, e que seja do teu agrado, que seja para a tua glória, e que teu Espírito venha como vento impetuoso, que teu Espírito venha como labaredas de fogo, alcançando vidas, para louvor e glória do teu nome, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Acho que o teclado engasgou. Tá certo, né? Um amigo meu diria o seguinte, ele está com mimimi, né, galera? Oi? Mais um pouquinho só. Ótimo, obrigado. Pentecostes, vamos fazer um contexto, né? Jesus veio por nós, veio nos resgatar, subiu naquela cruz, pagou o preço dos nossos pecados. O sangue dele trouxe remissão dos pecados. Recebemos o perdão de Deus. A reconciliação com Deus, a paz de Deus naquela cruz. Mas a obra de Cristo não se encerra ali naquela cruz. O Evangelho continua na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, continua na ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo e no derramar do Espírito Santo. O Evangelho é perdão, sim, mas o Evangelho também é poder do Espírito, para que cada um de nós possamos ser testemunhas. Quando ele ressuscitou, ele em João 20, não precisa abrir, entrou na sala onde os discípulos estavam com medo, e muito medo, pela perseguição. Ele deu que a paz do Senhor esteja convosco. Lembra disso? E ele falou isso 2 vezes, porque eles estavam
muito agitados, e eu acho que ficaram mais agitados ainda quando viram alguém passando pela parede, né? Ele então acalmou. Quando ele falou pela segunda vez, eles reconheceram que era Jesus Cristo. E aí ele soprou sobre eles, soprou o Espírito. E eles receberam, na teologia que eu vejo, eles receberam ali, assim como Adão recebeu sopro de vida, eles receberam o sopro da nova vida, da vida em Cristo, na vida no Espírito. Mas ainda faltava uma coisa. Ele falou: olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio agora. E vocês vão por toda a região. E aí Mateus fala uma coisa, Marcos fala outra, e eu vou fazer um resumo. Vocês vão ter um grande trabalho a fazer. Vocês vão levar o meu evangelho. Vocês vão fazer discípulos. Vocês vão curar enfermos. Vocês vão expelir demônios. Vocês vão fazer milagres. Mas antes de vocês irem, vocês precisam ser revestidos. Revestidos de poder. Em Atos 1, já que nós estamos em Atos 2, vou chamar vocês então para Atos 1. Em Atos 1, Lucas resume um pouco daquilo que aconteceu, o fato histórico. Jesus, ao ressuscitar, eu não vou ler todos os versículos, ficou 40 dias entre eles, depois da Páscoa, 40 dias entre eles, ensinando e mostrando. Ele ensinava e ele fazia, não só era teórico, ele mostrava o poder de Deus. Durante 40 dias explicou para eles o que era o reino de Deus, o reino que ele veio implantar na terra, o reino que ele ia deixar para que os discípulos e seus seguidores pudessem também expandir, desfrutar e implantar na terra. E aí ele lembra de João Batista, que João Batista chegou a falar: eu batizo com água, mas vai vir alguém, Jesus Cristo, que vai batizar com Espírito e fogo. Semana passada e retrasada, nós vemos que não basta o primeiro batismo, é necessário o segundo batismo para que a obra cristã seja completa, para que a obra do Senhor seja completa, para que o propósito do Senhor seja realizado na sua vida. Por isso, o Senhor, no 8, diz assim, 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. E sereis o quê? Tanto aqui, tanto em Jerusalém, até os confins da... Aleluia. Então, vocês têm muito a fazer e é necessário que vocês recebam essa promessa. Poder. Poder para vencer o pecado que habita em vocês também. Poder para perseverar, porque no mundo vocês terão aflições. Poder para desfazer as obras do maligno. Poder para libertar os cativos. Poder para restaurar pessoas. Poder para fazer milagres. E ele diz isso e ele começa a ser levado às alturas. E os varões galileus, e dois varões vestidos de branco, notam que os discípulos estão olhando assim, sem entender direito o que está acontecendo, não temos nem ideia da beleza do que aconteceu. E aí os varões dizem, versículo 11, vocês varões, por que estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto do céu, virá do modo como o viste subir. Diga comigo, do jeito que ele subiu, ele vai voltar. Mas aí ele fala assim, o que vocês estão fazendo aí?
Igreja de Botafogo, o que vocês estão fazendo aí? Vocês estão vendo, ficaram parados? Não, tem muita coisa a fazer. Vamos buscar a promessa. E o Senhor falou para vocês buscarem os discípulos em Jerusalém. E eles então receberam a promessa. Eles entenderam a promessa. Eles entenderam que havia uma necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Eles entenderam que aquilo ali não era uma opção deles. Eles entenderam que o verdadeiro evangelho passa por ser cheios do Espírito Santo. Passa por ser batizado, e a primeira vez que você é cheio do Espírito Santo, é necessário poder para vencer o pecado. É necessário para você ter uma vida santificada. E eles então entenderam que isso era necessário, e eles se reuniram. E eles se uniram, diz 1,14, todos esses perseveravam o quê? Unânimes em oração. E eles entraram numa busca em oração. Eram 120, 500 viram Jesus ressuscitado, mas 120 tomaram um desafio para si. Eles pegaram para si, eles entenderam o momento, eles entenderam o desafio, eles entenderam o que eles precisavam. Nasceu uma fome dentro deles. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Eles entenderam que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eles entenderam que nós fomos nascidos para sermos cheios da presença do Senhor dentro de nós, para que cada um de nós seja restaurado, para que cada um de nós seja transformado, dia a dia, de glória em glória, ao caráter de Cristo, para ser testemunha de Cristo. Não basta fazer os milagres que ele fazia, também tem que estar com o caráter transformado, e isso só o Espírito Santo pode fazer dentro de nós. Essa transformação de dentro para fora, ela é acelerada à medida, é realizada na medida em que você se enche do Espírito Santo. E eles ali ficaram nessa busca. E eles ficam 10 dias, total 50 dias, até o dia de hoje, entre a Páscoa, Pentecostes significa 50, né? Então, 50 dias, e chegam ao dia de hoje. E nesse ínterim, eles ficam buscando. Essa busca é também uma fase de preparação. Preparação do coração deles, individualmente. Preparação do coletivo, como falamos semana passada. De um começar a olhar para o outro diferente. De um começar a aprender a honrar o outro. Deles começarem a cair a ficha. Porque alguns deles chamavam Jesus e diziam: olha, eu quero ficar à sua destra quando você morrer. Não era assim? Meu Deus, não entendeu nada. E esse é um período em que algumas coisas aconteceram. Eu vou destacar só algumas, porque não dá para ir fundo. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é a fome. Pode botar para mim Isaías 44:3, por favor. Fome. Deus derrama do seu Espírito para aqueles que estão sedentos. Está aqui, ó. Porque derramarei água sobre quem? Sobre os sedentos, sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua. Aleluias. É preciso ter fome e sede de mais do Espírito, de mais de Deus. Se você está acomodado com o que você tem, se você acha que você já chegou lá, eu não sou Deus, mas dificilmente você vai receber mais.
Você precisa querer, você precisa como eles, eu preciso. Eles se separaram, começaram um processo de santificação. Eles deixaram de priorizar o mundo e começaram a priorizar a presença de Deus, a promessa de Deus na vida deles. Diga comigo, na espera da promessa, a preparação. Na espera da promessa, a santificação. Santificar cada um de nós. Abrir espaço dentro de nós, para que o Espírito possa nos encher. Às vezes nós estamos cheios de tanta coisa dentro de nós, que ainda que o Espírito se derrame, nós não vamos ficar totalmente cheios. Eu vou fazer uma ilustração, por isso eu vou descer aqui. Já fiz aqui várias vezes isso, mas tem gente que nunca viu. Esse é o Reinaldo. Olha, você também. Está aqui, vaso. Sou um vaso nas mãos do Senhor. À medida que o tempo passa, desde criança, alguns traumas eu vivi. Eu fui humilhado. O Adriano pisou meu pé umas 5 vezes. Eu fiquei ressentido com o Adriano. Eu fiquei indignado quando a Maria me falou umas coisas que ela fala lá em casa. O que mais? Fala mais alguma coisa aí, irmão. Ainda tem 2 pedrinhas aqui. Tá bom. E tem algumas coisas que eu nem me lembro. Ressentimento. Sentimento de culpa. De algumas coisas que eu fiz. Que eu me arrependo profundamente. E eu me deixo, às vezes, ainda, que essa culpa me vença. Não me libertei do meu passado. Esse aqui, quando ia entrar, eu segurei, ele não entrou. Pronto. E aí você vem, um dia você se entrega ao Senhor Jesus, você nasce de novo, e o Espírito Santo, que uma das coisas, um dos símbolos dele é a água viva. E ele vem. E ele derrama um pouquinho. Aí eu continuo vivendo, até que chega um pastor, baixinho, meio doido. E num dia de Pentecostes, ele diz assim: olha, você não está cheio. Olha aí, você não está cheio. Mas ele diz mais: olha para os apóstolos, eles entenderam, você precisa estar cheio. Aí eles se reuniram e disseram: sim, vamos buscar. E eles se reuniram e começaram a pedir: Senhor, derrama mais do teu Espírito. Quem pode fazer essa oração? Senhor, derrama mais do teu Espírito. Por mais que o Senhor derrame, eles não estão totalmente cheios do Espírito. Para que realmente eles sejam cheios do Espírito, o Espírito imerso no Espírito, o Espírito precisa tê-los. Não é você ter mais do Espírito, é o Espírito ter mais de você. E para que isso aconteça,
você precisa de um processo de santificação, onde o Espírito Santo, segura aqui, Maria, por favor. O Espírito Santo, você vai chegar, e nós estamos chegando, e ele naqueles 10 dias, certamente, eles oraram para o Senhor. Muitas dessas pedrinhas que aqui estão, você nem se lembra mais que estão no seu coração. Há um lixo que precisa ser retirado, e certamente nesse período de oração, eles viram o que Davi fez, no Salmo 139, versículo 23 e versículo 24, nós às vezes não enxergamos o nosso ressentimento, nós às vezes não enxergamos as nossas culpas, então nós não enxergamos a nossa indignação, nós, via de regra, apontamos os defeitos dos outros, botamos a culpa dos outros, mas a gente realmente a ficha não cai. Mas aí eles aprenderam com Davi, diz, Senhor, sonda o nosso coração, e vê se há dentro de mim um caminho mau, mostra-me qual é aquilo que eu preciso me desvencilhar, para que eu abra cada vez mais espaço, para que o Espírito Santo tenha mais de mim, que eu faça uma faxina, que eu consiga retirar de dentro de mim e de dentro do meu coração todo ressentimento. Ele mostra que eu estou chateado com o doutor Décio, o pastor Décio, porque ontem ele me fez um negócio aqui no meu prato. Comeu minha carne que estava ali. Eu me lembro, e aí é difícil pedir perdão, só com a ajuda do Espírito, por isso que eles ficam 10 dias. E aí eles perdoam. E aí, eu me lembro que até hoje me incomoda o dia que eu gritei com a Maria, ou que eu gritei com uma criança, com o meu neto, com o meu filho. Por favor, papai e mamãe, por favor, vovô e vovó, não grite com seus filhos, seus netos. E aí eu tiro a culpa. Mas está lá dentro do meu passado algo que eu fui humilhado quando eu era criança, na escola. Fizeram bullying comigo. E o meu professor, além de me ajudar, quando eu fui falar com ele, piorou as coisas ainda, pioraram as coisas, porque me botou, ainda botou mais vergonha ainda. Eu tenho que perdoar esse homem. Um dia eu fiquei revoltado com o próprio Deus, porque deixou que algo acontecesse na minha vida, que eu não queria que acontecesse. Uma doença, uma morte, um afastamento de alguém. Quem sou eu para ficar zangado com Deus? Eu caio em mim e falo, Senhor, me perdoa, como Jó fez. Quem sou eu para questionar aquele que criou todas as coisas? Os caminhos do Senhor são maiores do que os meus. Nossa, está difícil de limpar esse coração. Pastor, acho que vai precisar mais água. Tem um aqui embaixo que ainda está. E eu acho que ao longo da nossa caminhada, sempre terá uma pedrinha. Mas eu já abri muito meu coração. E agora haja água. Agora o Espírito Santo tem liberdade. E se eu tivesse mais água? Não precisa não. Precisa não.
você vai entender. Eu vou sujar tudo aqui. Que aí você vai começar a se encher. Você vai começar a se derramar do Espírito Santo. Diga, para ser cheio do Espírito, é necessário santificação. É necessário limpar o seu interior, tirar o lixo, para que ele possa avançar, para que ele tenha espaço para atuar na tua vida. Efésios 3:20, o meu Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu possa pedir ou imaginar, mas não para aí, segundo o que Ele opera em mim. Só quando eu estou com o coração limpo, é que o Espírito consegue me dirigir, o Espírito Santo consegue me encher, e aí sim, o poder de Deus está liberado através da minha vida e na minha vida, em nome de Jesus, amém? Então uma coisa que acontece é isso. A segunda coisa que acontece é o poder da unidade que vem dessa unidade, essa união entre eles. Estavam unânimes. Eles estavam unânimes. Eu quero que você veja em João 17, que foi a última oração que Jesus fez antes de ir para o Getsemane. Essa oração, uma vez eu dei aqui uma série de 4 mensagens sobre ela. Eu vou pegar só uma parte, versículo 17. Olha a santificação aqui. Jesus está se despedindo e falando com Deus, e falando sobre nós. E o Senhor disse, santifica-os, vocês são, santifica os meus irmãos na verdade. E como é que você é santificado? A tua palavra é a verdade. Assim como, falando com Deus, assim como tu me enviaste, Jesus falando com Deus, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio ao mundo. 2, 3, vai para o versículo 22. 22, eu lhes tenho transmitido, falando dos seus discípulos, a glória que tu, meu Pai, tens me dado. Para quê? Para que eles sejam como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam, aonde? Na unidade. A segunda coisa que eles aprenderam é aperfeiçoar. Sabe aquelas coisinhas que arranham um ao outro? Eles aprenderam a tratar e conviver com as diferenças mínimas que eles tinham entre eles, por um objetivo maior. Eu não sei como é que foi aqueles 10 dias, ninguém fala como é que foi a comida, chegou lá, quem fez o quê, mas o fato é que o negócio ali, são 10 dias, e eles que tinham diferenças, eu quero ficar lá em cima, eu quero ser o primeiro, tinham que se ajustar, e a gente se ajusta, quando a gente tem um propósito maior. E eles tinham um propósito maior, a promessa. Eles tinham um propósito maior, ser cheios do Espírito. Não importava pequenas diferenças entre eles. Eles se uniram. E tudo aquilo que era em favor da vinda do Espírito, em favor do revestimento de poder, eles diziam, ok. E certamente, como Nancy falou, eles já tinham aprendido com Jesus em Mateus 18, a importância da oração da concordância. Pode abrir para mim, aí eu botei Mateus 18, se você puder botar. A importância da concordância entre os irmãos. Uma coisa é você orar sozinho, mas quando nós estamos unidos, mais de 2 ou 3, o Senhor Jesus está o quê? O Senhor Jesus está o quê? Mais do que isso. Ele está presente de uma forma especial, porque Ele está presente em qualquer lugar. Mas quando 2 ou mais no seu nome, Ele está presente de uma forma especial, e Ele está assim,
Eis os meus filhos. O que eles estão querendo agora? Ah, se Reinaldo quer ir para a esquerda e Norma quer ir para a direita. Ah, ele fica assim, e agora o que eu faço? Vocês querem chegar num acordo, por favor? Para que eu possa abençoar vocês? Mas eles tinham algo em comum, eles tinham algo que estavam lutando e brigando. Um só propósito. E eu creio que eles fizeram, Senhor, você pode fazer comigo, Senhor, derrama da tua promessa, do teu Espírito, sobre as nossas vidas. Estamos aqui, crendo, buscando e recebendo aquilo que tu tens para nos dar. Deve ter feito isso algumas vezes. E eles fizeram isso, e no capítulo 2, 1:14, eles perseveraram. No capítulo 2 desceu. Vamos lá no 2 agora. Meu Deus do céu. Maria diz que eu falo muito. O pior é que eu concordo com ela, amor. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam como nós aqui. Semana passada nós fizemos um esforço naquela ceia, de aprender a olhar o irmão de maneira diferente, honrar os irmãos, lembra disso? Olha para o seu irmão do lado e, por favor, vê Cristo nele. Aleluias. O Espírito Santo habita nele, ele é digno de honra, ele está nessa, o Espírito ser derramado aqui sobre todos nós, aleluias. E ouviu-se um som, um vento impetuoso veio naquele lugar, encheu a casa onde estavam assentados, e veio como fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, aleluia, e começaram a falar em outras, só para fechar aqui, para não ficar meio... E começaram a falar em outras línguas, e tinha, como era festa de Pentecostes, tinha gente de outras nações, línguas diferentes, e assim o Espírito Santo dava a alguém a língua árabe, a outro hebraica, e assim as pessoas conseguiam ouvir na sua própria língua a adoração que eles estavam fazendo, eles estavam engrandecendo o nome do Senhor. No 11 diz assim, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas e grandezas de Deus. Todos estavam atônitos, dizendo assim no 12, que quer isso dizer? E sempre tem alguém que, além de ficar atônico e dizer que é isso, sempre tem alguém que zomba e diz, eles estão embriagados. Só que agora o Pedro, que fugiu deles, quando Jesus foi morto, né? Fugiu lá da mulher que falou, esse cara era também discípulo de Jesus. Ele negou Jesus, lembra disso? Esse Pedro agora está revestido de poder. Esse Pedro agora não tem medo. Esse Pedro agora levanta e diz assim, não. Isso aqui não é embriaguez, não. Isso aqui é aquilo que foi prometido em João 2, que derramarei o Espírito sobre toda, aleluias, todos nós que temos o Espírito Santo, podemos ser cheios dele, amém. Velho Testamento, só tinha o Espírito Santo, sobre eles, o quê? O profeta, o rei e o sacerdote. Agora não,
Você que está aqui, você que crê no Senhor Jesus, você que está com o coração aberto, você que está querendo mais de Deus, você que crê na promessa, essa promessa é para você. Hoje Deus quer derramar na tua vida, para a glória dEle. Ele quer te encher, Ele quer te revestir, como revestiu aqueles, e Ele faz. Esses homens não estão embriagados. Aqui o que está acontecendo foi que o Senhor Jesus, o Joel prometeu, e no 22 ele diz: varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, ele veio aqui, 23, e vocês mataram ele. Uau! Vocês crucificaram ele. E eu vou encurtar. E lá na frente, no 32, a esse Jesus que vocês mataram, 2:32. A esse Jesus que vocês mataram, Deus ressuscitou. Do que todos nós somos, eles viram. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. 36, esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, e que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Uau! Vocês pisaram na bola, vocês erraram, vocês mataram o próprio Messias, que vocês estavam esperando. Que coragem! Ouvindo, 37, ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais espíritos: que faremos então? E Pedro respondeu: o quê? Arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? De novo, para a remissão dos vossos pecados e para receber o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. Muda a tua forma de pensar. Arrependei-vos em relação a Jesus Cristo. Antes vocês consideravam Ele um qualquer, agora Ele é o Senhor e Salvador, que subiu e um dia retornará. Como você considera Jesus Cristo? Sua vida já está entregue a Ele, aquele que me ouve. Se você quer o batismo do Espírito, você precisa crer e se arrepender. Não basta crer que Ele morreu naquela cruz. Se arrepender e segui-lo. E 3.000 pessoas atenderam o apelo e foram batizadas. Está na hora de vir para cá. Está na hora de aplicar nas nossas vidas. Na espera teve santificação. Na espera eles criaram uma atmosfera de unidade, de concordância. Eles pediram que o Senhor derramasse, e o Senhor derramou, no nome de Jesus. É hora de prepararmos esse ambiente para receber o Espírito do Senhor nesse lugar. Você que tem fome, você que tem sede do Espírito, comece ficando de pé.
em concordância. Em concordância. Unânimes. Vamos fazer essa oração. Repita comigo: Senhor, eis-nos aqui, cheios de gratidão por tudo que Tu já fizestes nas nossas vidas. Mas hoje aprendemos sobre a necessidade de ser cheios da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Em uníssono, em concordância, nós agora pedimos: Senhor, derrama neste lugar do Teu Espírito, em nome de Jesus. Aleluias. Agora eu profetizo, vento do Espírito, vento do Espírito. Assim como Ezequiel profetizou os olhos secos, aos ossos secos, e eles se juntaram. E logo depois, Ezequiel 37:9, pode colocar aí. Ele falou agora: profetiza o Espírito, Ezequiel. Profetiza o Espírito. E Ezequiel falou: vem, vento do Espírito. Nós agora, eu profetizo: vem, vento do Espírito. Vem sobre esse lugar. Seja liberado agora. Que as portas dos céus se abram. E que o Espírito do Senhor comece a ter liberdade no nosso meio. Vem, Espírito, sopra nesse lugar. Fogo de Deus começa a ser derramado agora nesse lugar, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Que esse lugar agora seja totalmente coberto. Aleluias. Oh, Jesus amado, Pai adorado. Agora eu vou pedir que os pastores venham à frente. Porque eles receberam o batismo em Atos 2. Eles receberam essa experiência única. Mas a partir dali, aonde eles iam, os discípulos impunham as mãos. E as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Atos 8. João colocou as mãos. Filipe fez uma grande obra, mas eles ainda não estavam batizados no Espírito. João foi enviado até lá. E diz a palavra, ele impunha as mãos. E as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Paulo em Atos 19, mesma coisa. Eles tinham já recebido Jesus. Eles tinham, mas ainda não estavam cheios. Paulo então, aleluia, impunha as mãos. Enquanto nós vamos impondo as mãos, você que está sendo cheio, quer ser cheio do Espírito, receba, vem aqui receber. Vem à frente agora. Vem à frente, você que quer receber, você que tem fome, você que não está satisfeito, aleluias. Aleluias. Eu quero que você louve, nós vamos impor as mãos. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Espírito renova.
Igreja, vento do Espírito. Marcos, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Aleluia. Durante essa semana, viu aquelas pedrinhas que eu tirei do copo? Nós ainda temos algumas coisas a retirar. Peça ao Espírito Santo que te mostre a próxima que você precisa tratar. A próxima. Ele não vai bater 10 de uma vez. A próxima. Ele vai te mostrar. Durante a semana ele vai te mostrar. E você vai pedir perdão ou você vai perdoar alguém. Você vai se liberar de culpa. E você vai caminhar mais ainda. Porque o Senhor te encha mais ainda. Para a glória dEle. E para que Ele possa te usar. Como vaso. Cheio do poder e da glória dEle. Dá a mão para o seu irmão do lado. Olha, acabamos exatamente 2 para meio-dia. Olha só. Eles estavam juntos ali, eram mais do que a gente. Eu acho que não tem 120 aqui não. Eles tinham aquele propósito. Eu acho que de vez em quando olhavam para o Pedro, que o Pedro era meio chato, né? Mas eles respeitavam Pedro. Eles amavam Pedro. Eu não sei quem está do teu lado, se você considera chato ou não. Ainda que você considere chato, lembre-se que ele é ungido do Senhor. O Espírito do Senhor habita dentro dele. Honra ele com um sorriso. E diga agora que o Senhor te abençoe ricamente. Aleluia. Agora diga para ele: o Senhor te encha do Espírito Santo dele. Não desiste. Ele vai te encher. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa de Pentecostes. Leva-nos agora aos nossos lares, debaixo da tua unção e debaixo da tua proteção, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. 1, 2, 3. Glória a Deus.